Todas as boas-vindas ao Discurso Direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, com expressão na edição impressa do Novo, mas que também é transmitida pela JTV e pode ser visto e lido nos sites e nas redes sociais do Novo e do JE. O nosso entrevistado de hoje é Dom Carvalho, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, e vamos falar sobre o setor da justiça, o papel do Ministério Público, o papel que tem na sociedade e, claro, sobre as recentes polémicas e a crescente tensão entre as autoridades e a política. Dom Carvalho, obrigado, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Comecemos pela polémica. Faz sentido o que aconteceu com as buscas que tiveram como alvo o PSD, o seu ex-presidente e funcionários do partido, isto pela dimensão da operação e também pela forma como foi tornada pública? Antes de mais, quero agradecer o convite e sobre as várias questões, porque são várias questões numa única, o que eu queria dizer, começando por partes. Primeiro, o Ministério Público não atua porque lhe apetece, ou seja, atua porque há ou uma denúncia ou há um conhecimento através de meios designadamente de prevenção criminal que determinam que há notícia ou a possibilidade da existência de um crime e perante isso o Ministério Público é obrigado a abrir um inquérito e nesse inquérito deve fazer todas as diligências necessárias e adequadas atendendo ao fim que visa, que é ver se há de facto factos que constituam um crime e quem são os respectivos responsáveis. Para isso, o Ministério Público pode socorrer-se de quaisquer meios de obtenção de prova que lhe sejam lícitos socorrer-se. E desses meios de prova, quando falamos em buscas, temos que distinguir dois tipos de buscas. Há as buscas domiciliárias, a residências das pessoas, e essas pressupõem, desde logo, uma autorização do juiz. Ou seja, essa avaliação que o Ministério Público fez também tem que ser feita por um juiz de instrução. De instrução, sim. Depois há as buscas que são a não residências, em que pode ser o próprio Ministério Público a determinar a busca, claro, fazendo sempre este juízo. E isto é importante, o Ministério Público só deve fazer uma busca se ela for necessária e proporcional ao fim visado. Isso tem que basear sempre a atuação do Ministério Público e se é isso que eu uso nas investigações que conduzo, eu quero acreditar que os magistrados do Ministério Público, em qualquer outro processo, é esse o princípio com que devem nortear a sua atividade. Portanto, quando falamos de críticas, desculpe interrompê-lo, mas quando falamos de críticas, a principal crítica terá sido, se deixarmos de fora a questão política ou da transversalidade do caso, a principal crítica terá sido a desproporcionalidade. Vendo de fora, nós não conseguimos avaliar se é verdade, se não é, se existiu uma desproporção ao afetar tantos agentes a uma operação deste género, quando nós vemos muitas vezes críticas ao contrário, não há recursos suficientes para colocar agentes a fazer este tipo de operações. Os recursos são afetados em função dos locais que é necessário fazer busca. Se tivermos 30 locais para fazer a busca, independentemente do tipo de crime e da sua gravidade, evidentemente que isso implica muito mais recursos do que só estivermos a fazer um local. Se nessa busca é necessário aceder a sistemas informáticos para recolher informação, evidentemente que nessas buscas, além daquilo que são os inspectores que acompanham o Ministério Público, eventualmente terá que ir um perito que tenha conhecimentos técnicos para poder, no fundo, aceder ao sistema que se pretende e obter a informação que se pretende obter desse sistema. Podemos também ter aqui elementos, isto em qualquer crime, designadamente para garantir a segurança, se for esse o caso, da segurança da própria realização da busca, ou seja, nunca vai um só inspetor a um determinado local fazer uma busca, porque evidentemente são as regras já do funcionamento dos órgãos de polícia criminal que exigem, seja qual for o local buscado, que exigem que, no fundo, haja alguma segurança também no decorrer da operação. E, portanto, e também queria aqui frisar, isto é importante, quando falamos em proporcionalidade não tem a ver com a gravidade do crime. O que é que tem a ver? Se aquela diligência é a que me permite, no fundo, comprovar se existiu ou não aquele crime, e se eu não tenho outro meio de prova que me permita dar essa informação, essa diligência é proporcional.
Porque o Ministério Público aqui não tem qualquer liberdade, porque é obrigado a realizar todas as diligências. Ou seja, o legislador, a Assembleia da República, quem pode fazer isso, não estabeleceu limites dizendo assim, o Ministério Público, se o crime for até 2 anos de prisão, não Sim. pode realizar uma busca domiciliária, ou não pode Doutor, realizar buscas. então como é que viu toda a reação política à volta dessas buscas, nomeadamente a do Presidente da Assembleia da República, não é? Eu vejo, também não só irritou. como magistrado, mas como cidadão. Ou seja, quando a propósito de um caso concreto, e querendo eu presumir que nenhum das pessoas que falou sobre o assunto conhecesse primeiro a investigação, porque isso já seria estranho. É estranho que o Presidente da Assembleia da República ou qualquer deputado conheça o que está no inquérito e o que é que está a ser investigado. E, portanto, a propósito de um caso concreto, eu acho que é perigoso para a própria democracia, para o Estado de Direito Democrático, que se façam considerações sobre esse caso que está em investigação, se envolver ele quem envolver. Isso é sempre um mau princípio da minha perspectiva e um desrespeito pela separação de poderes. Isto não quer dizer que o sistema judicial não possa ser criticável e que não possam até ser feitas alterações, mas não devem ser a reboque, como tem acontecido já noutras situações no passado, que é a propósito de um caso concreto, então vamos alterar a legislação processual penal, vamos alterar a lei, e isso é um erro de princípio que se dá nos bancos da faculdade. As leis são gerais e abstratas e não devem partir de situações concretas para, no fundo, se definir depois o teor da norma. Acha que Sr. Procurador-Geral da República deveria vir a público dar uma explicação à população em geral, aos cidadãos em geral, sobre esta situação? Porque, de facto, todos nós sentimos que houve uma pressão política muito forte sobre a magistratura do Ministério Público. Indiscutivelmente, e não era depois da pressão. Ou seja, no momento em que são realizadas buscas, e se pode concluir que em face de quem é avisado na investigação ou daquilo que é alvo de buscas, era importante que da Procuradoria-Geral da República, que é a única que o pode fazer, no fundo, prestar de forma objetiva e dentro daquilo que é possível prestar, devia, desde logo, ter emitido um comunicado dando conta do que é que está a acontecer e, no fundo, porque é que se está a fazer uma determinada busca na sede de um partido ou onde quer que seja e, no fundo, dar este conhecimento, estes dados objetivos para, no fundo, tentar que não exista tanto ruído de fundo e haja uma comunicado, uma informação da entidade que tem a responsabilidade de fazer e, na minha perspectiva, tem o dever de o fazer. Mas o que é certo é que não o fez. Como é que isso foi interpretado no seio da magistratura do Ministério Público? Quando não o faz, e isso tem sido o próprio sindicato, tem várias vezes referido, o problema que decorre daí é que não é só para os visados, é também para os magistrados do Ministério Público. Repare que nós temos visto situações em que há ataques pessoais ao próprio magistrado que conduz a investigação. E se o magistrado não tem alguém responsável, que é o Procurador-Geral da República, no fundo, a esclarecer e a ser objetivo, e até no fundo, porque não se trata, porque uma coisa são as questões de resolução interna, ou seja, mas o Procurador-Geral da República é a cabeça do Ministério Público e, portanto, deve assumir todas as responsabilidades daquilo que é a atuação do Ministério Público. Mesmo que depois vá internamente, através dos canais próprios, eventualmente, ver se é preciso mudar alguma coisa, se foi feito algo que não devia ter sido feito e que é, portanto, ajustar e corrigir procedimentos, mas é o rosto do Ministério Público. Para nós, sindicato, para mim, é incompreensível que, no fundo, pareça que o Procurador-Geral da República está aliado daquilo que acontece e daquilo que o Ministério Público faz. Acha que os magistrados do Ministério Público, de alguma forma, sentem-se desprotegidos, sentem que a Procuradora-Geral da República, de facto, não é a voz dos magistrados, sentem-se, de alguma forma, longe da Procuradoria-Geral da República? Eu sei que é uma questão de perfil, isso é que é complexo, é porque se calhar o Procurador-Geral da República tem que ter um perfil público, é um lugar político, é alguém que representa o Ministério Público e tem que, no fundo, estar disponível para falar, para comunicar e para esclarecer a comunidade, os cidadãos, sobre
os processos que ocorrem, que geram designadamente perturbação social, que geram curiosidade pelos envolvidos que estão em investigação e, portanto, tem esse dever, porque ao não fazê-lo também está a desproteger os magistrados, porque os magistrados ficam impedidos, porque qualquer comentador ou qualquer pessoa pode atacar o magistrado do Ministério Público e dizer que ele fez isto mal e que não devia ter feito isto, que não devia ter feito aquela diligência, mas a verdade é que o magistrado não se pode defender, porque está sujeito ao dever de reserva e, portanto, se o fizer tem um processo disciplinar. E, portanto, neste caso, a quem compete, a quem é o responsável e quem tem nos termos estatutários a possibilidade de esclarecer, o dever e a obrigação de esclarecer para, no fundo, também contribuir para que haja alguma objetividade do ponto de vista daquilo que é a percepção dos cidadãos sobre o que está a acontecer, mas também para proteger os próprios magistrados do Ministério Público. Falou em perfil. Podemos concluir que esta escolha da doutora Lucília Gago foi um erro de casting? Eu não quero tirar essas conclusões, aliás, porque no próximo ano termina o seu mandato, cada um tem as suas características. O que eu acho que isto deve nos ajudar a refletir é sobre como é que deve ser escolhido o Procurador-Geral da República e, sobretudo, acabar com o caráter secreto e o secretismo que envolve a escolha. Para mim, um Procurador-Geral da República, antes de ser escolhido, eu já nem vou questionar o modo como é feito por indicação do Primeiro-Ministro depois com a escolha do Presidente da República, não vou estar aí. Mas eu acho que quaisquer pessoas que se perfilem para ser designadas deviam ir a um órgão, à Assembleia da República, e, no fundo, nós sabermos o que é que querem para o Ministério Público. Exato. Ou seja, a escolha de determinados lugares, continuarmos com este secretismo todo até o momento em que se sabe quem é a pessoa, eu acho que não é bom para a democracia e não é bom também para entidades como o Ministério Público e órgãos que se querem independentes, que se querem autónomos, e que é importante saber quem é, no fundo, a pessoa que vai ser escolhida e perceber o que é que ela, no fundo, quer para o Ministério Público, que características tem, o que é que quer fazer, porque o Ministério Público também precisa disso. Ou seja, tal como se processa atualmente a escolha, de alguma forma, isso também significa algum controle político sobre a própria pessoa que é escolhida, ou não? Eu quero acreditar que depois da escolha que a pessoa é independente e nem sequer quero fazer qualquer tipo de consideração ou suspeito, deixar aqui uma margem de suspeita sobre a integridade e independência da atual Procuradora-Geral da República. Mas, evidentemente, que há uma escolha que tem um caráter político. Isso é indiscutível. E, portanto, é importante que, para evitar qualquer, no fundo, suspeita ou alguma opinião pública no sentido sobre a forma, se escolhe uma pessoa com um determinado perfil, se calhar quer-se um determinado objetivo, se calhar para evitar isso é melhor que este processo de escolha seja o máximo transparente possível, que as pessoas possam avaliar também porque é que o Primeiro-Ministro indica o António Joaquim e não indica outro magistrado ou outra pessoa qualquer. Porque é que o faz? O que é que o leva a fazer? Que currículo é que a pessoa tem? O que é que pode fazer pelo Ministério Público? Porque assim todos nós, eu acho que é bom para o Ministério Público, é bom para os cidadãos em geral, saber como é que os processos de escolha são feitos. A transparência nunca é inimiga de um Estado de Direito Democrático, pelo contrário. A opacidade é que é. Processos também não faz com que a questão se torne também muito unipessoal. No fundo, temos um poder que é corporizado por uma pessoa e tendemos a esquecer a instituição, e lá está, na questão da comunicação, o facto do perfil ser um determinado faz com que a instituição comunique ou não comunique, ou que o faça de certa forma. Isto não acaba por ser, olhando à luz destes tempos, não acaba por ser uma limitação mesmo para a operação da instituição. É assim, o Ministério Público, embora por natureza e na opinião pública, no fundo, se unifique e se personalize na pessoa do Procurador-Geral da República, a verdade é que há estruturas dentro do Ministério Público que garantem a sua autonomia. Porquê? Porque há uma hierarquia que termina nos Procuradores-Gerais regionais, que são magistrados de carreira. No fundo, o Procurador-Geral da República tem aqui poderes não só de dar instruções sobre o funcionamento e emitir diretivas,
como no fundo é o rosto depois do Ministério Público perante o exterior. No fundo é quem representa e quem, no fundo, presta contas do Ministério Público perante o exterior, mas também é importante a personalidade que é escolhida para aquilo que são as reformas internas que o Ministério Público tem que empreender, no fundo, se adaptar às novas exigências, não só na área criminal, face aos novos fenómenos criminais, à complexidade que a investigação vai assumindo, mas também em outras áreas que são competências do Ministério Público. O Ministério Público não se resume só à área criminal. A área civil, a área da família, das crianças e jovens, do trabalho, a área dos interesses coletivos e difusos, tudo isso são um leque de competências do Ministério Público que pressupõe que tenham também liderança no sentido de empreender em cada momento e ser um fator para que elas aconteçam, das reformas que são necessárias dentro da própria estrutura para que ela, a cada momento da sua história, se vá adaptando e encarando os novos desafios. Mas esse caminho é impossível fazê-lo sem o poder político, não é? Porque do poder político também, sobretudo do poder legislativo, depende todas as reformas e todas as alterações necessárias. Considera que neste momento há uma boa relação com o poder político que permite ao Ministério Público pensar em reformas, nas reformas necessárias? Recordo-me uma delas que o doutor já tem evocado várias vezes, por exemplo, dotar o Ministério Público de autonomia financeira, por exemplo, seria uma das reformas importantes para que o Ministério Público pudesse atuar de forma mais autónoma ainda. Entendo que neste momento há um braço de ferro com o poder político que de alguma forma condiciona, enfim, o diálogo que seria necessário nestas circunstâncias e nesta ocasião. Eu acho que a autonomia financeira é essencial para que o Ministério Público não fique refém daquilo que é a disponibilidade e as opções políticas do governo em cada momento sobre a área da justiça. Porque nós sabemos que os recursos serão sempre escassos. Mesmo que o Ministério Público tenha um orçamento próprio para desenvolver a sua atividade, ele nunca será o desejável, será sempre limitado. Mas o que é que permite? Se calhar o Ministério Público, em vez de afetar recursos a algo que para o Ministério Público não é tão relevante, vai, se calhar, afetar esses recursos àquilo que lhe interessa realmente para o desempenho da sua atividade. E o que temos atualmente não é isso, porque o Orçamento do Estado, o Ministério da Justiça define o orçamento como entende e afeta os recursos como entende em função daquilo que são as suas prioridades. Se calhar, para o Ministério Público não era tão relevante termos, como temos hoje em todos os tribunais, ecrãs e o balcão mais, que achamos que é importante, mas se calhar num sistema que tem tanta escassez de meios, com as instalações super degradadas dos tribunais e dos edifícios, se calhar teria optado por afetar, se calhar, a meios para a investigação criminal, em vez de optar por este tipo que não estamos aqui a pôr em causa, que não possam ser relevantes, mas se calhar caberia ao Ministério Público definir onde investir aquilo que são os recursos que lhe seriam disponibilizados. Isso do ponto de vista financeiro e do ponto de vista das prioridades da investigação criminal, dá a impressão que também quem define isso é o poder político e decide muito, enfim, sem grande diálogo com o Ministério Público. Acha que também neste âmbito das prioridades da investigação criminal deveria envolver mais o Ministério Público? Sem dúvida, embora o Ministério Público é sempre ouvido, sempre que, no fundo, é necessário no fundo, definir as prioridades para o triênio, é sempre ouvido o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, sobre essas necessidades. O que temos assistido é que elas pouco evoluem ao longo do tempo e, no fundo, são uma repetição cada vez que é preciso alterá-las, elas são acrescenta-se uma ou duas, mas, no fundo, aquilo é quase sempre o mesmo. E, se calhar, quando é se definem prioridades a mais, no fundo, acaba por se transformar tudo prioritário e não se dá efetiva relevância àquilo que efetivamente importa dar prioridade. E, no fundo, é isso que nós assistimos. Hoje, no domínio da investigação criminal, quase tudo é prioritário. E como quase tudo é prioritário, é difícil aos magistrados e a quem tem funções de coordenação ao nível mais local do Ministério Público, no fundo, saber em que é que vai afetar mais recursos e mais meios, porque são tantas o leque de crimes que são prioritários que acaba por não se dar prioridade efetivamente a quase nada.
Daí que nós consideramos que muitas vezes o poder político e o Ministério Público, e nomeadamente o Governo e o Ministério Público, andam de costas voltadas, sendo que é isso que se passa neste momento, estão de costas voltadas mesmo. Não sei se, ou seja, costas voltadas, não acredito que há sempre a boa vontade. A questão vai da boa vontade e aquilo que se diz, no fundo, àquilo que depois se consegue concretizar, porque eu acho que eu não estou nas reuniões que a senhora Procuradora-Geral da República tem com o Ministério da Justiça, mas, por exemplo, o sindicato, sempre que tem, há sempre boa vontade e que tudo vai ser feito e há sempre disponibilidade. Depois, concretização, de facto, dessa disponibilidade é que não existe. E, portanto, esse é que é o principal problema e, por isso, estar na dependência do Ministério da Justiça é mau para o Ministério Público. Era importante que tivesse a sua autonomia financeira, porque, como tem já dito o Tribunal de Justiça da União Europeia, sem autonomia, sem existir autonomia de recursos financeiros, não se pode falar de uma verdadeira autonomia do Ministério Público, porque o Ministério Público precisa de recursos, precisa de dinheiro para desempenhar as suas funções. Se sempre que é preciso fazer uma perícia que envolve um investimento maior, tem que ir de mão estendida ao Governo, pedir-lhe as verbas necessárias para o fazer, acaba por estar na dependência do Poder Executivo para exercer as suas funções e nós entendemos que isso não é o desejável. Já está um déficit de autonomia. Uma última pergunta só antes de irmos para o intervalo. Referiu no início, sempre que há este tipo de processos mais mediáticos, há a tentação de alterar a legislação. Acha que neste caso, no caso das buscas ao PST, acha que há esse risco? Olhando para a frente, há a percepção que poderá haver uma alteração da legislação, mais uma vez, para tentar enquadrar o caso? Seja qual for a situação, sempre que, a propósito de um caso concreto, se vai alterar a lei de imediato, nunca é uma boa receita. É isso que, sempre que andamos na escola de Direito, nos ensinam, que esse é um mau princípio, seja a propósito desta situação ou de outra. E depois eu queria dizer assim, evidentemente tem que existir necessidade e proporcionalidade, mas não podem existir paraísos penais. Ou seja, bem da democracia e da total transparência, não pode haver aqui paraísos penais e criarem situações de que determinadas entidades não podem ser objeto de investigação por este ou por aquele fundamento. E isto é sempre perigoso, é perigoso para nós todos, e eu acho que nós temos que estar alerta, por isso é que nós vemos, a propósito, porque o poder político tem sempre boas intenções, mas nós vemos agora em Israel as manifestações, os cidadãos têm consciência de que as boas intenções são perigosas, porque vem sempre o fundamento de que há ineficiência do sistema judicial e que é preciso introduzir reformas que o ponham a funcionar. Mas essas reformas que são anunciadas normalmente não são com esse objetivo. E é importante que os cidadãos tenham noção de que isso acontece. E isto não quer dizer que na justiça esteja tudo bem. Pelo contrário, há muitas coisas a fazer. O Ministério Público tem que evoluir e tem que fazer reformas. Mas não é com este tipo de medidas ou alterando a lei sempre que alguma coisa incomoda a este ou àquele, então vamos alterar a lei para resolver o problema. Vamos falar de reformas agora na segunda parte. Vamos sair só para um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. Estamos de volta com a entrevista ao Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. E antes de falarmos do setor da justiça, da crise e das reformas necessárias, só para fecharmos a conversa da primeira parte, uma das questões que se colocou a par da proporcionalidade foi a visibilidade de todo o processo. Eu perguntava-lhe, que é sempre recorrente, sempre que falamos com quem representa o Ministério Público ou quem representa a Justiça, as fugas de informação são sempre uma questão que é colocada. Eu perguntava-lhe se este tipo de situação é um problema irresolúvel. É assim, é irresolúvel porque há aqui algo que quem tem este poder, que é o Parlamento, de decidir, no fundo, se o segredo de justiça é mais importante do que, por exemplo, a liberdade da imprensa e o dever de informar os cidadãos, e, se assim o achar, tem que dotar o Ministério Público dos meios necessários e meios invasivos ou intromissivos, como o recurso a interseções telefónicas ou outros meios,
para, no fundo, se determinar quem de facto viola o segredo de justiça. Mas isto não é um problema do sistema de justiça, é um problema o Parlamento é que tem que tomar essa opção e se o achar. E eu entendo que, evidentemente, quando é investigado alguém que tem visibilidade, seja política, seja do ponto de vista económico, ou qualquer entidade, evidentemente que há uma pressão enorme da comunicação social para ter acesso à informação, aqui em Portugal, como em qualquer outro país do mundo. E essa pressão é difícil de controlar. Há fugas. Evidentemente, eu não aceito, nem quero acreditar que alguma vez algum magistrado do Ministério Público vai, no fundo, comunicar a qualquer órgão de comunicação social que vai realizar uma busca. Eu não quero acreditar e não acho que isso aconteça. Isso acontece, é mau, não o deve fazer. O Ministério Público, na investigação criminal, ganha nada com uma visibilidade excessiva. Agora, não se pode atirar sempre ao Ministério Público quando não há qualquer prova que o demonstre e quando, se calhar, não é isso que acontece. Ou quando se diz que a comunicação social está lá no momento de umas buscas, quando, se calhar, não estava quando elas se iniciaram. E que não sabemos se foi o Ministério Público, se foi algum dos inspectores ou algum das pessoas que acompanharam a investigação ou as buscas que transmitiu à comunicação social, se foi qualquer outra entidade por onde o processo passou e que o possa fazer, ou se foram os próprios que, no fundo, para chamar a atenção e para se vitimizarem, chamaram eles próprios a comunicação social e depois vêm dizer que a culpa é do Ministério Público. Agora, atirar essa responsabilidade sem provas, sobretudo quem tem responsabilidade política, o cidadão normal eu compreendo, mas quem tem responsabilidade política acho que é grave. Acho que não o deve fazer. Há solução para isto ou não? Alguma vez pensou nisso? Quer a minha total franqueza, de uma forma ou de outra, estando envolvidas pessoas com relevância para a comunicação social e para os próprios cidadãos em geral, é difícil garantir. E quem perde, essencialmente os visados podem perder porque estão com a sua imagem devassada e eu não concordo nada com isso. Mas quem perde, essencialmente, é a investigação. Porque se uma determinada investigação passa a ir para o domínio público, tem uma série de consequências nefastas. Há diligências que já não vale a pena fazer porque já não vão ter qualquer utilidade, porque, entretanto, os visados vão poder ocultar tudo aquilo que possa ser demonstrativo da sua prática criminosa, como também em termos de testemunho, as pessoas, se os factos já são de tal forma comentados e se já os conhecem, vão entre si também comentar e preparar as suas versões sobre os factos com muito mais calma. Portanto, perde sempre a investigação. Dificilmente perdem os visados. Também perdem, mas pessoas que têm, no fundo, uma exposição pública têm que saber viver com esse maior escrutínio, com essa maior devassa, porque o contrário, no fundo, é acabar com a liberdade da comunicação social, não é? Impedir que se possa informar e, no fundo, vivermos num sistema mais oculto, mais opaco, e eu, na minha perspectiva, não acho que isso seja bom. Eu também gostava que não existisse violação do segredo de justiça, mas ponderando estes elementos que eu acho que o poder político tem que ponderar antes de tomar uma decisão de alteração, entendo que, se calhar, o sistema, com estas consequências, está bem como está. Bom, aqui há 20 anos, quando foi o processo Casa Pia, deve recordar-se que resultou numa alteração do Código do Processo Penal, exatamente nesse âmbito, e alterou-se, digamos, legislou-se ainda a quente, digamos, do processo. Na altura, recordo-me, falava-se já na crise da justiça e também por causa disso. O Soutor alguma vez se lembra de que esta expressão estivesse ausente neste contexto da justiça? O que é que para si significa crise da justiça? Alguma vez se superou essa crise, se ultrapassou? Dificilmente se ultrapassa, ou seja, o ponto ótimo da justiça é que todos os processos fossem decididos de forma muito rápida, que nunca existisse, no fundo, às vezes erros ou formas de proceder que não são as desejáveis, que não existissem prescrições, que todos os processos, isso era o ponto ótimo. É sempre difícil em qualquer sistema judicial atingir esse ponto ótimo. Eu penso que não nos podemos comparar com há 20 anos, porque há 20 anos estamos a discutir um tipo de crimes que eram aqueles que determinavam a crise da justiça dos que estamos hoje a tratar. E o que eu queria dizer é que em todas as áreas a justiça tem evoluído positivamente, ou seja, eu como já vim e já trabalhei
Há 20 anos era normal um julgamento numa local criminal, que hoje chamam locais criminais, ser agendado para 2 anos. Hoje isso é quase inexistente. Portanto, as demoras dos processos eram muito maiores e a complexidade, se calhar, muito menor do que temos hoje. Evoluímos. As estatísticas oficiais e os dados obtidos e publicados por ano pela Procuradoria-Geral da República dizem que as acusações do Ministério Público têm 90% de sucesso. Estão confirmadas em 90%. São dados objetivos, não são dados inventados. Estão publicados todos os anos. E isto é um índice positivo, significa que o Ministério Público atua bem. Há um determinado conjunto de processos que, por diversos fatores, má opção em termos de estratégia investigatória, porque se calhar começaram numa altura em que, no fundo, estes processos começaram a aparecer e ainda não havia a necessária, no fundo, estudo sobre os mesmos para, no fundo, se perceber que algumas estratégias, mesmo bem pensadas por quem as fez, não pesaram, não sopesaram aquilo que são as fases subsequentes. Ou seja, que é importante terem atenção que, para que um processo seja concluído em prazo razoável, temos que contar com todo o processo, com a fase dos recursos. E, portanto, se calhar, tornar os processos demasiado complexos, com demasiados factos, não é bom, ou seja, porque depois torna-os quase impossíveis de terminar por diversos fatores. Portanto, é algo que o Ministério Público, até a propósito de casos que correram mal, tem que trabalhar internamente. Também temos dito sempre isto. É importante que o Ministério Público analise os processos tal como correram, que às vezes não tem a ver com deficiências da própria... Ou seja, o Ministério Público não fez nada mal, mas se calhar as coisas depois não correram como era expectável e, portanto, mesmo assim exigem uma reflexão e uma mudança de paradigma. Também estamos a falar de situações, nós estamos a falar, há 5 anos, a PJ estava na míngua. Não estava quase em situação de ruptura. Portanto, nós hoje vemos investigações que estão hoje a chegar a bom porto, porque hoje, felizmente, houve uma aposta na Polícia Judiciária e foi dotada de inspectores, ou está a ser dotada de inspectores em número suficiente para o tipo de investigações que temos na atualidade. Mas, efetivamente, quando começaram essas investigações, não havia. E as queixas... que não ficou surpreendido quando a Sra. Procuradora-Geral da República se referiu à falta de meios relativamente ao processo Tutti Frutti. Porque... Sim, porque nós temos sempre que reportar-nos ao início. Estes meios hoje já existem mais, mas quando começaram esses processos existiam, e se calhar não existiam, porque nós sabemos as queixas da PJ e do atual diretor, que disse que estavam quase em situação de ruptura, porque não havia. Hoje temos processos, e quando estamos a falar de processos, às vezes nem precisam de ser muito grandes. Determinada complexidade, nós temos que pensar que todos os inspectores, os magistrados do Ministério Público, tiveram que se adaptar a um conjunto de criminalidade que não era a que existia há 20 anos. Há 20 anos, os furtos e os roubos e uma corrupção que era uma coisa muito direta e muito básica, deixou de existir. Hoje temos os fluxos financeiros. O dinheiro desaparece e vai para países que são difíceis de triar, de chegar lá. Impõem mecanismos cada vez mais aturados de cooperação internacional. Não estamos a falar sequer dentro da União Europeia, que felizmente também já evoluiu nos últimos anos, e hoje os meios dentro dos países da União Europeia são mais céleres. Hoje temos uma coisa boa, temos que o sistema bancário, a Suíça e o Luxemburgo, hoje têm meios mais difíceis de ocultar informação de que há meia dúzia de anos onde era difícil ou quase impossível, mesmo dentro da Europa, conseguir qualquer informação. Mas temos que contar que offshores e paraísos bancários existem pelo mundo onde é muito difícil chegar. E, portanto, estes processos podem ser complexos e demorados. E o Ministério Público está preparado para o combate à corrupção? Porque, de facto, cada vez é mais complexo entrar nesse mundo financeiro. É assim, tem-se tentado preparar, mas o combate é ambicioso, ou seja, é difícil. Primeiro porque são os dados da percepção da corrupção. Portugal é um país com um índice relativamente elevado de corrupção. É uma prática, às vezes, instalada, ou seja, aceita-se que determinadas práticas, só porque são comuns, que não são crime.
E, portanto, por isso é que temos apelado que o Ministério Público, mesmo sem critérios de oportunidade, dentro do critério da legalidade, é preciso, porque hoje as investigações, os meios de prevenção criminal fornecem ao Ministério Público informação que dá origem a centenas e centenas ou milhares de inquéritos por ano. Portanto, nesta fase inicial é preciso que o Ministério Público faça um crivo mais apurado daquilo que tem pernas para andar. Para quê? Para poder, porque os recursos são muito escassos, para poder, no fundo, concentrar-se e permitir que os processos onde, de facto, há alguma viabilidade, poderem chegar a bom porto em prazo razoável. Mas, para isso, nós temos que atuar, não é à moda de há 20 anos, que é um magistrado sozinho com uma série de inquéritos. Temos cada vez mais que caminhar para equipas de investigação, logo desde o início, especializadas, com vários magistrados, que acompanhem as várias fases processuais, porque se calhar o magistrado depois vai estar na instrução e no julgamento, também já tem que estar na fase de investigação. E isso requer recursos, porque quando nós reclamamos recursos humanos, não é porque, evidentemente, somos uma classe envelhecida e saem mais magistrados do que aqueles que entram. Mas é também porque as necessidades de hoje já não são as de um magistrado isolado com 400 ou 500 inquéritos. Não é? Determinadas investigações exigem que o Ministério Público tenha a possibilidade de afetar 5 magistrados a tempo inteiro naquele processo, para que um processo desta natureza, em vez de durar 7 ou 8 anos, dure 1 ano ou 2, e para que, no fundo, se possa fazer justiça, porque nunca direi que justiça há 20 anos é uma justiça, nunca será justiça. Por muito, podemos até chegar ao final de um processo e ter uma decisão, mas já dificilmente se fará justiça, porque a justiça tem que ser contemporânea, tem que ser o mais contemporânea possível com os factos. Acha que isso passa por aumentar o número de magistrados do Ministério Público? Acho que o primeiro passo pressupõe porque é isto. A necessidade de ter magistrados afetos a determinados processos exige mais magistrados e mais investigadores, mais elementos das forças policiais que trabalham neste tipo de crimes. Isso é uma necessidade que tem que existir, porque é isso. Ou seja, nós temos que ter a possibilidade de ter uma equipa de 5 ou 6 magistrados só com o processo, porque não podem ter, ao mesmo tempo, como acontece no TSIAP, têm um processo complexo e têm mais 20 ou 30 ao mesmo tempo. E, portanto, isso é essencial para quê? Para que a resposta seja mais rápida. Evidentemente que também se exige que o Ministério Público se prepare para este tipo de processos. Ou seja, que mesmo em termos de organização interna, haja logo meios eficazes, como eles estão previstos, às vezes é que não funcionam, que é de sinalização deste tipo de processos, mal eles começam, para que, no fundo, a estrutura possa afetar os recursos em função desse conhecimento e para que evitar que os processos fiquem, às vezes, parados, ou seja, porque são tantos os processos que não há forma ou seja, às vezes não é por má vontade dos magistrados ou por alguma negligência, é porque enquanto estão a tratar de uns, os outros acabam por ficar de lado. O Ministro da Justiça já disse que ia abrir agora uma nova escola em Vila do Conde, uma nova escola do SES para formar mais magistrados. Isso poderá, de alguma forma, solucionar, poderá ajudar nessa busca de soluções que preconiza de aumento do número de magistrados. Acredita que essa poderá ser uma solução? Penso que é uma solução que poderá ir de encontro a duas realidades. Primeiro, a uma maior capacidade formativa da Escola de Formação de Magistrados e, segundo, à falta de candidatos. Que este é um problema com o que nos deparamos, porque podemos chegar a um ponto em que abrimos mais vagas, mas que não há candidatos suficientes para o número de vagas a preencher. E nos últimos concursos, o Ministério Público nunca conseguiu preencher todas as vagas a concurso. Doutor, o magistrado do Ministério Público, logo no início de carreira, ganha mais ou menos 3.000 euros por mês. Quer dizer, como é que, ganhando esse tipo de ordenado, não há candidatos? Também são... a primeira coisa que dissemos à atual Ministra da Justiça é que era importante que o Ministério da Justiça fizesse esse estudo, fizesse essa avaliação. Nós achamos que são vários fatores. Primeiro tem a ver com quem são os atuais candidatos. Hoje, o conceito de ter um emprego na função pública ou na administração pública, certo, não corresponde àquilo que os jovens hoje procuram. Não é algo para eles, para a maioria, seja algo muito relevante. Depois há uma imagem também de que a Escola de Formação de Juízes, os testes de acesso, os exames de acesso, são muito difíceis
e que é quase impossível e, portanto, acabam por não concorrer por recear ou por achar que nunca vão conseguir entrar. Quando o que nós assistimos, por exemplo, hoje é que na Ordem dos Advogados os exames têm uma taxa de reprovação se calhar muito superior àquela do Centro de Estudos Judiciários nos exames de admissão. Depois há uma questão que é o facto da localização da escola de formação. Está no Largo de Limoeiro, em zona nobre e histórica de Lisboa, onde hoje, no meu tempo, tinham lá casas velhinhas e quartos e apartamentos. Era fácil ter alojamento. Hoje é tudo alojamento local. Um auditor de justiça que ganha 1.000 ou 1.100 euros de bolsa de formação tem que a afetar totalmente se quiser encontrar alojamento. E por isso era importante encontrar aqui uma solução que tornasse mais acessível a quem quer concorrer para o Centro de Estudos Judiciários e a solução de ter um polo fora de Lisboa, até porque estudos que têm sido feitos demonstram que a maior parte dos candidatos ao Centro de Estudos Judiciários provém do norte e centro do país. No fundo, era uma possibilidade de, com menos custos, de aproximar a escola de formação de onde advêm a maioria dos candidatos. O doutor disse que agora os processos correm mais rapidamente, mas, entretanto, tivemos aqui um percalço que foi a greve dos funcionários judiciais e, segundo os próprios, que disseram há pouco tempo que já começam a ser marcados ou agendados julgamentos para o início de 2025. Em primeiro lugar, como é que vê esta greve dos funcionários judiciais, se isso o está a preocupar o Ministério Público e em segundo lugar, se isso vai afetar de facto a morosidade, muitos processos vão se arrastar no tempo por causa disso. No fundo, como é que está a ver esta greve, que parece que interminável? Sim, as greves dos oficiais de justiça, aliás, pelo tempo que já decorre, a forma de protesto tem claro impacto na realização de diligências, de julgamentos e mesmo de diligências ao nível do inquérito e da instrução, e evidentemente que isso tenha, no fundo, condicionado em muito aquilo que é a eficiência do sistema, sobretudo porque o problema, pelos vistos, não tem solução à vista. O que nos preocupa é porque é que o Ministério da Justiça ainda, pelo menos não chegou a acordo quanto a 1 ou 2 pontos, porque ao que sabemos, há 1, 2 ou 3 pontos que são pacíficos, ou seja, que não são sequer discutíveis, e seria uma boa forma do Ministério da Justiça mostrar aos oficiais de justiça, aos funcionários judiciais, que está na disponibilidade de encontrar uma solução para os problemas que eles reivindicam. Porque, efetivamente, a classe dos funcionários judiciais foi esquecida durante anos. É uma classe envelhecida, com poucos elementos, e que nunca houve grande preocupação com a sua qualificação e com a sua qualidade. E, portanto, é importante, e para que isso exista, é preciso dignificar a carreira dos funcionários judiciais, remunerá-los devidamente e permitir, que é esse o grande problema que também temos, que quando eles têm que se deslocar, por exemplo, que é onde há muita falta, zona de Sintra, Cascais ou Lisboa, evidentemente que um funcionário que ganha 900 euros não vai para Lisboa num concurso para pagar um quarto ou pagar uma renda de 800 ou 900 euros, que é o salário que tem a oferir quando tem família, e isto é um problema que o Ministério da Justiça tem entre mãos e que tem que, no fundo, o resolver, e não pode estar sempre a adiá-lo. O Estatuto dos Funcionários Judiciais é inadmissível, estamos quase, já passamos meio do ano de 2023, é um dossiê que já vinha do anterior governo e continua sem solução à vista. Não compreendemos porque é que isto acontece. E temos outros estatutos agora com problemas, que são os estatutos da Ordem dos Advogados e, pelos vistos, no último congresso que foi este fim de semana, que os advogados realizaram, a Ministra da Justiça nem sequer lá compareceu, nem ela, nem nenhum secretário de Estado. Acha que a falta de diálogo que parece existir entre o Ministério e os oficiais de Justiça também se alarga a outros operadores judiciários, nomeadamente aos advogados, e pergunto-se como é que o sindicato vê este diálogo com o Ministério da Justiça, se fácil, se difícil. É assim, para nós, sindicato, enquanto representação dos magistrados do Ministério Público, é impensável que um membro do governo, ou se a Ministra da Justiça não podia, por motivos inadiáveis, que um secretário de Estado não esteja presente quando é o congresso de um ator essencial do sistema de justiça.
Para nós não deve ter acontecido no passado e vemos com muita... Não conseguimos perceber sequer como é que é possível ninguém ter disponibilidade de agenda para estar presente, independentemente de ser um período mais de críticas, mais agreste para o Ministério da Justiça, mas achamos que isso é impensável. Começamos a pensar, mas nos congressos dos juízes, dos magistrados do Ministério Público, dos solicitadores, vai ser também esta a opção do Ministério da Justiça? Se as coisas estiverem, se existir uma discussão sobre algum tema mais acesa, vão deixar de estar presentes, vão deixar, no fundo, desrespeitar aquilo que é um elemento essencial do sistema de justiça, sobretudo para quem começou por dizer que queria dialogar e queria começar a construir um sistema de justiça ou linhas de atuação do sistema de justiça, ouvindo os representantes do setor do sistema judicial. Portanto, sim, parece que não está a acontecer. Não está a acontecer isso. Ela disse que queria ouvir, mas parece que não está a ouvir. Sim, quanto a nós até temos sempre recebido quando pedimos, mas, ou seja, ouvem-nos, mas, ou seja, concretizar aquilo que são as nossas aspirações, aquilo que nós pretendemos, é que não se vê, no fundo, desenvolvimentos. Não podemos dizer que fomos alguma vez maltratados, somos recebidos quando nos pedem, mas depois há abertura, mas depois não há concretização no sentido de irem de encontro a algumas daquelas que são as nossas reivindicações. Para terminarmos, nós já ultrapassamos o nosso tempo. O Presidente da República pediu agora que houvesse bom senso da parte do sistema judicial, da parte do sistema político, pela aplicação dos poderes previstos na Constituição, mas que também que atuem sem fugir ao escrutínio. E eu perguntava-lhe se é um caso a que estamos a assistir, que dois setores pouco habituados ao escrutínio ou talvez com uma relação de escrutínio pouco saudável entre eles. O sistema de justiça tem que ser sempre objeto de escrutínio e aquela ideia de separação de poderes totalmente estanque, isso não existe. Evidentemente temos de ser escrutinados, mas não é a propósito de um caso concreto. Isso é que é o erro, é no fundo estarmos a discutir o sistema perante um caso concreto e às vezes com desconhecimento de quem está a discutir, desconhece sequer o que é que está em causa no processo. Além de que o nosso sistema permite que, num processo concreto, quem é atingido, quem foi alvo de buscas, quem é suspeito ou constituído de arguido, de no próprio processo fazer valer os seus interesses. Se foi algo que foi apreendido e não devia ter sido, faz um requerimento ao juiz de instrução, invoca os fundamentos e diz que é um disparate ter sido apreendido esse equipamento e o juiz preferirá a decisão que é admissível recurso. O sistema funciona ou seja, o Ministério Público não anda a atuar como lhe apetece. Tem mecanismos de controlo devidamente previstos no sistema. Evidentemente, a única crítica que nós fazemos não é que os senhores deputados, os membros dos grupos parlamentares, dos partidos políticos, que o Presidente da República, o Presidente da República, possa ter uma opinião sobre o sistema de justiça, e deve-o ter. Para isso é que são eleitos e para isso é que são escolhidos, por isso é que é importante que a tenham. Outra coisa é, no fundo, fazê-lo apenas a reboque de processos em concreto, e sempre que são envolvidas determinadas pessoas ou do seu quadrante político, ou que podem pôr em causa, no fundo, o seu quadrante político, virem logo criticar o sistema, dizer que é preciso alterar, que é preciso haver maior controle sobre o sistema de justiça, e isto, para mim, é que é preocupante. Carvalho, obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui em Discurso Direto. Agradeço também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo, continuará disponível em unovo.pt e também em jornaleconómico.pt e nos sites onde poderá também acompanhar as últimas notícias da atualidade. Nós despedimos, até uma próxima oportunidade.